prazer poder participar dessa edição do TBC Connections. Meu nome é Juarez Barbosa Júnior e hoje a minha palestra é para falar um pouco sobre o que eu aprendi trabalhando, né, e fazendo entrevistas também, participando de processos relacionados a grandes empresas de tecnologia. Então, vou falar um pouco de como ter sucesso nas entrevistas, né, questão de eminência, liderança também, como abordar as empresas e conseguir, né, também aferir do seu lado que talvez aquela posição ou a própria empresa, elas são também recomendáveis ao que você está procurando. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar aqui. A nossa agenda, vamos falar um pouco, então, 10 coisas que farão você se destacar em qualquer entrevista, né? O que é importante abordar. Falar, então, da questão também mais voltado para sucesso de carreira, como construir uma rede que seja significativa, né? E essa rede ela é muito importante em todos os aspectos, que a vida é um grande relacionamento, né? É o que nós vamos discutir bastante. Falar um pouquinho de eminência e como ter destaque, né? Visibilidade da forma correta, né? De forma ética, responsável e colaborativa. E também passos para buscar maestria em um determinado assunto, né, que é um grande desafio, principalmente na área de TI hoje, onde nós temos diversas tecnologias e nichos específicos, né, que requerem uma quantidade enorme de esforços, estudos e trabalho. Então, é importante hoje ter algum foco, ser um pouco generalista, mas também focar em ter maestria. A primeira coisa, então, vamos falar desse processo de entrevista, né, que geralmente é um grande desafio, as pessoas têm muita dúvida em relação a como fazer uma entrevista com uma Big Tech, né, mas os gerentes de contratação, né, geralmente, os hiring managers, eles vão ficar bem interessados em conhecê-lo não somente do ponto de vista de habilidades técnicas, mas também de habilidades interpessoais, né, chamadas soft skills. E uma componente bem importante é honestidade, principalmente sobre as suas competências, né? É desnecessário dizer que atualmente é impossível alguém saber tudo, né? Então, eu te digo assim, quando eu comecei minha carreira um bom tempo atrás, por exemplo, se eu quisesse saber tudo sobre, não sei, linguagem C, era uma questão de ler talvez 3 ou 4 livros aí dos autores que eram reconhecidos, né? Mais um livro aí, talvez de design patterns, né, padrões de projeto, e você poderia começar bem aí no projeto C. Hoje isso é bem diferente, nós sabemos, né? Se você quer explorar inteligência artificial, blockchain, IoT, cloud native, nós estamos falando aí de um universo de projetos, bibliotecas, frameworks, protocolos, tecnologias, que algumas coisas, obviamente, elas podem ser empregadas em vários nichos diferentes, mas é interessante você realmente ter essa especialização, e quando você se deparar com essa pergunta, né, é muito importante você realmente abordar quais são as habilidades que você tem no momento, né, ou seja, as que você realmente está fluente, que estão alinhadas de acordo com a vaga, porque isso vai trazer mais clareza para a conversa e aumentar suas chances de sucesso na entrevista, né? Não tem problema nenhum, você pode falar também de competências, ou, por exemplo, eu já programei em C++ 15 ou 10 anos atrás, alguma coisa assim. Isso pode ajudar, dependendo do papel, mas é interessante deixar bem evidente para o entrevistador quais são as habilidades atuais e principalmente não tentar não ser desonesto, mas talvez encobrir ou não ter muita clareza do ponto de vista do que você não é fluente ou não está praticando no momento, né? E não tem problema nenhum, como eu destaquei aqui também, dizer que nunca ouviu falar sobre uma tecnologia determinada, ou que faz tempo que não usa, né, ou que precisa aprender mais sobre, porque no final o que mais importa é a pessoa perceber se você é uma pessoa que é motivada e que tem disponibilidade para aprender, né, que tem essa agilidade de aprendizado também, interesse principalmente, né, sentir a paixão pela profissão talvez e por tecnologia também. Então é importante prestar atenção nesse ponto aqui. E essas questões, como eu destaquei aqui, elas eventualmente elas vão aparecer, né, na conversa, ou até mesmo o quão distante você esteja no processo de contratação, ou talvez até já contratado, né? É importante ter clareza para evitar surpresa dos dois lados também e garantir
maximizar, na verdade, as possibilidades de sucesso aí, né? Uma condição win-win, né? Ganha-ganha para ambos aí, ok? Questão da atitude correta também. Como eu disse, né? Os gerentes, geralmente, eles vão focar bastante em entender as suas habilidades mais como um profissional mesmo, talvez até como um ser humano, assim, né? Pessoa. E então é muito importante você destacar coisas que vão realçar atitudes positivas, né? Proatividade, né? Saber trabalhar em equipe, né? Principalmente confiança, né? Você tem que ser uma pessoa que tanto o seu manager quanto os seus colegas de trabalho, né? O seu gerente e os colegas de trabalho, eles vão poder colaborar e confiar, né? No seu comprometimento, na sua questão de foco em soluções também, e assim por diante. Isso é muito importante para esse aspecto de atitude correta, que é focar sempre na solução, evitar, né, discutir quando acontecer algum problema. Obviamente é importante você revisitar o problema, né, fazer uma análise ali de causa raiz, né, um root cause analysis, ou tentar documentar, dependendo de qual disciplina ou que você pratica em termos de tecnologia, para tentar buscar evolução e melhoria, né, mas culpar os outros jamais, né? Então sempre focar na solução, não muito no problema, e fazê-lo de forma saudável e tranquila para o time, para os seus colegas e consequentemente, para você e para a empresa também. Terceiro ponto é importante, porque é interessante dizer, isso acontece bastante. Eu já tive a oportunidade de participar de vários processos de seleção e é surpreendente, às vezes, ver candidatos falando mal do emprego anterior, que talvez seja até compreensível, né? Se a pessoa está mudando de emprego, geralmente tem alguns motivos, né? Nem sempre todos são totalmente positivos, mas de uma forma geral é interessante você ser bem imparcial do ponto de vista de julgamento e principalmente reconhecer também que toda a experiência, toda a empresa, né, até o relacionamento com equipes que muitas vezes são difíceis ou projetos que são bem complexos, não só do ponto de vista de complexidade tecnológica, mas muitas vezes de gestão de pessoas ou alocação de recursos, seja lá qual for o motivo, eles também trazem experiências que são positivas, né? Eles vão contribuir para a sua bagagem, muitas vezes até mais do que um projeto tranquilo, né? Então, manter sempre esse foco na parte positiva e preservar não só a questão do emprego anterior, da empresa anterior, mas também dos seus colegas de trabalho, né? Ser respeitoso com eles. E eu, por exemplo, eu digo que eu já tive experiências na minha vida onde eu fui líder de algumas pessoas e posteriormente eu trabalhei numa outra posição onde eu fui liderado por uma das pessoas que eu liderava, né? Então, assim, lembrando que o mercado é muito dinâmico também, você pode se ver em posições bem diferenciadas no futuro, então é sempre bom manter esse respeito em todos os níveis, com a empresa, com os colegas, com a profissão, né, com as oportunidades que foram dadas. Você pode, obviamente, expressar quais são os anseios que você tem no processo de entrevista, né? Isso não tem problema nenhum, mas no final, nunca falar mal do seu empregador, do emprego anterior ou até dos colegas, né? Parcerias, né? Ou tem esse termo allyship aqui, que não seria bem quando falamos parcerias, muitas vezes em português nós entendemos mais alguma coisa visando algum ganho do ponto de vista mais de negócio, mas aqui no caso do ponto de vista de colaboração mesmo, né? Então você tem que deixar claro que, né, de toda aquela preparação que você tem que fazer sobre a empresa, sobre a entrevista, sobre o processo, as tecnologias que você vai trabalhar e tudo mais, tentar desenvolver uma visão de que você é uma pessoa que vai ser capaz de construir afinidade, tanto com o gerente quanto com o seu time, né? E muita gente acha que isso acontece só no momento que você começa a trabalhar, não. Esse processo ele já começa desde a primeira conversa, desde a primeira entrevista, né? Então, é muito importante prestar atenção nesse aspecto e tentar desenvolvê-lo já desde o primeiro minuto.
E essa questão, como eu disse, de confiança mútua e, de certa forma, até uma amizade, né, uma parceria mesmo, pode se desenvolver até em outros aspectos que não sejam os profissionais, né? Mas geralmente os gerentes eles vão querer enxergar se você seria uma pessoa que ele quer trabalhar nos próximos 2, 5 ou talvez 10 anos, né? Então isso é um aspecto bem importante também para manter nesse processo. Habilidade de comunicação, desnecessário dizer, né? Comunicação é essencial em todos os aspectos que você possa imaginar, não somente profissional, mas familiar, tudo na academia, né, universidades, tudo. A comunicação é bem interessante. E você tem que ser uma pessoa capaz de discutir, né, e trocar ideias, né, fomentar discussões, debater, né, de forma tranquila, e negociar soluções também, né, de forma bem negociada, que vai buscar benefícios para todos. E comunicação é algo que você começa a ser medido, observado também desde o começo, e também discussões sobre esses aspectos de comunicação. É importante ter clareza sobre comunicação escrita, comunicação muitas vezes por voz, né, um telefonema, ou até uma reunião cara a cara, né, face to face também, porque dependendo do nível de complexidade e da complexidade da negociação e do assunto, que é o foco da negociação, muitas vezes troca de e-mails e até telefonemas, eles podem complicar essa comunicação. Então, é maximizar também essa interação face-to-face, né? Isso é um debate até interessante no momento, com várias discussões aí em torno desse retorno ao escritório pelas empresas, né? A promoção de home office ou um ambiente de trabalho mais flexível, mas para esse tipo de questão é importante, e na entrevista não é diferente, né? Então você tem que se comunicar bem e deixar para o seu gerente a impressão de que você é capaz de articular ideias, debater, né, de forma saudável e construtiva, e também negociar soluções. Ok? O próximo item é o poder do não, né? Negociar atividades. Isso parece ser algo negativo, dependendo da perspectiva, mas é muito importante porque você ter a capacidade de se comprometer e entregar os resultados que você está né, sendo responsável em termos de contribuições é mais importante muitas vezes do que aceitar diversas atividades, principalmente quando você tem certeza que você não vai conseguir cumprir, né? Então, não é uma questão de dizer um não de forma estritamente negativa, mas é um não responsável do ponto de vista de talvez saber negociar para delegar, né? Ou também saber negociar para buscar um outro entendimento sobre talvez a forma como determinada coisa possa ser executada, né? E esse desafio, os gerentes, né, quando eles realmente querem identificar pessoas que vão contribuir, né, porque não adianta ter uma pessoa que vai dizer sim, nunca vai executar nada e também nunca vai entregar nada de valor, ou muitas vezes vai entregar uma coisa que, ok, está bem feita, mas comprometer outras duas, né? É mais responsável você antecipar esse tipo de discussão e buscar as decisões o quanto antes também do ponto de vista de negociação, alocação e direção da sua equipe, produto, projeto, do ponto de vista do que é possível ser feito, né? E aqui eu destaco, né, os gerentes eles não querem contratar robô irracionais, mas pessoas que eles possam confiar para fazer o trabalho, né? Faltou um não aqui, mas ter bastante atenção nisso e evidenciar isso também durante a entrevista, né? Até para que você possa também ter a percepção correta de quão maleável porque isso é importante também, o seu gerente ou o projeto que você está entrando, né, eles vão conseguir manter esse equilíbrio também do ponto de vista da perspectiva deles, né? Perspectivas infladas geralmente vão levar a condições também que não são desejáveis tanto para a empresa quanto para o profissional,
no caso profissional, até um burnout e outros problemas aí que podem ocorrer. Mas é um não de forma responsável, né? Obviamente que também não é possível analisar de uma forma assim, mais abrangente, porque cada caso requer uma análise em específico, né? E de acordo com a monta do que está sendo feito também, né? Se é uma coisa mais simples, um projeto gigantesco, quais as suas responsabilidades, então, mas na entrevista é você evidenciar esse tipo de flexibilidade e a visão de que em alguns momentos você precisa dizer não, mas você tem como sustentar ou buscar soluções para que aquela determinada tarefa ainda assim seja executada. Preparação, isso aí, todo processo ou artigo que você pesquisar sobre entrevista, ele sempre vai dizer, mas muitas pessoas negligenciam, que você tem que realmente fazer um raio-x da posição que você vai trabalhar, o que aquele papel faz, se você não conhece ainda. Também as tecnologias, você tem que, obviamente, estar fluente ou ter contribuições que sejam evidentes, né, para que você possa mostrar durante o processo. E, principalmente, pesquisar sobre a empresa, né, sobre o papel, sobre o cargo, tentar entender o máximo o modelo de negócio daquela empresa, qual o nicho de mercado dela. Porque os gerentes de contratação, eles vão realmente fazer perguntas que não tem tanto foco técnico, muitas vezes, no que você sabe fazer, mas o que você entende sobre aquela empresa. Porque dependendo, obviamente, todos sabemos do sistema que você for desenvolver, o conhecimento do domínio de negócio é muito importante, e não só isso, né? Ele quer saber se você realmente tem interesse naquele papel ou se é somente mais um emprego para você, né? Então, e através dessas perguntas que são relacionadas à empresa ou ao modelo de negócio da empresa, ele consegue evidenciar isso. A questão das perguntas é muito importante também, porque as pessoas esquecem, mas toda entrevista, como eu falei no início, bem sucintamente, ela é um processo 50-50%, né? Então, você também está entrevistando a empresa, né? Então, você tem que saber se aquele projeto é um projeto onde você realmente vai desempenhar do ponto de vista do que tem que ser feito, do ponto de vista do papel e da posição que você deve colaborar, né? Entender quais são os pontos de sucesso para aquele projeto ou para essa determinada posição, muito importante também, que você já seta uma expectativa que caso o seu processo venha evoluir, você desde o começo já tem uma clareza muito grande dos dois lados, o que vai colaborar para que você tenha sucesso, né? Principalmente naqueles períodos ali de experiência, né, que várias empresas praticam, dependendo do país também, mas isso vai te ajudar a dar uma tranquilidade também. E também estar preparado para perguntas que são assim um pouco mais, talvez assim, incisivas, né? São as perguntas tradicionais, mas por que você quer deixar a empresa ou a função, ou o que te incomoda, ou o que você está buscando e assim por diante. Então, preparar uma lista, não talvez, né, extensiva, impossível, mas com as perguntas que são mais recorrentes, é bem importante também para esse processo, ok? Paixão, né? Isso é óbvio. Se os gerentes de contratação eles não veem paixão em você, né? Pela profissão, pelo papel que você vai desempenhar, por ter excelência no que você faz, né? Do ponto de vista de estudar, de se destacar, de colaborar, de compartilhar com a comunidade, por exemplo, e assim por diante. Muitas vezes ele também não vai te identificar como sendo a pessoa que vai correr aquela última milha que ele precisa no projeto, né? Então é importante você também ser de uma forma bem transparente e tranquila, você tentar evidenciar todos esses aspectos também, que vem alinhar mais também muitas vezes com seus objetivos pessoais, né? Questões de carreira, né? E aspirações que você tem, mas por que aquela oportunidade também está alinhada com o que você quer fazer, né? E isso vai ajudar, então, ele a entender também se você tem, né, aquela força ali, né, aquele punch para poder fazer a coisa acontecer, do ponto de vista de colaboração e liderança e execução de projetos e assim por diante, ok? Por último, quase que óbvio também, mas muito importante,
Conheço pessoas que são maravilhosas, com contribuições maravilhosas em diversos aspectos. Todo lado que você olha, a pessoa já fez alguma coisa em software, mas quando você quer ter um raio-x ou ver o que aquela pessoa fez, está tudo pulverizado, tudo disperso. Então, isso aqui ele tem a ver muito com o seu currículo ou o seu perfil online, um LinkedIn, ou o seu Twitter, ou o seu Mastodon, ou seja lá o que for, mas é você consolidar isso de uma forma que você vai conseguir evidenciar não somente o que você já fez, mas o que aquela contribuição ali trouxe de benefício para uma determinada empresa ou projeto, por exemplo. Um aumento de, sei lá, 25% no revenue do ano, do quarto tal, e assim por diante. Você tem um foco assim, não sei, eu sou advocate e eu escrevi aqui, sei lá, 200 blog posts esse ano e 50 code samples e assim por diante, né? E aí, sim, de posse, né, de todas essas contribuições, você tentar consolidar isso. Tem tantas plataformas hoje que você consegue criar um perfil online bacana, né? Tem, sei lá, o Linktree. Você pode fazer uma página no GitHub e publicar lá com Markdown, e aí complementar também com algumas coisas do seu LinkedIn, do seu currículo. O currículo é muito difícil, né? Porque, assim, por exemplo, décadas que você fica trabalhando como TI, por exemplo, se eu fosse colocar tudo que é muito legal que eu já fiz assim, em projetos e na carreira em um currículo, eu precisaria de 5, 10 páginas. Nenhum recrutador, nenhuma empresa vai fazer a leitura de um currículo de 5 páginas. Geralmente eu tenho um currículo de uma página, só com o básico, um link para esse recurso, onde a pessoa, se quiser, pode explorar todo o histórico, né, que está lá realizado, né, e também consolidado, né, solidamente, para explorar e dar essa visibilidade, que é um aspecto final também, né, digamos assim, é uma forma de comprovar, é um pedigree para poder colaborar com as suas contribuições. Vamos passar para falar um pouco agora mais sobre a questão de rede, de networking, né? Todo mundo fala de networking, mas muita gente não pratica da forma certa. Mas a vida, ela como eu coloquei aqui, já tinha citado antes, né? Ela é um grande relacionamento, em todos os aspectos, profissionais, acadêmicos, na igreja, associações, academia, família, tudo. E nós somos seres sociais, né? Nós não, assim, você pode ter sucesso, mas sozinho, mas quando você colabora e você também contribui para a prosperidade e sucesso de outras pessoas, geralmente isso vai aumentando cada vez mais, né? Vai se compondo, né? Compound, né? Tipo, é um crescimento que vai só se multiplicando. E para esse tipo de coisa é importante, então, você ter essa habilidade de saber se conectar com as pessoas, de ter clareza do ponto de vista de por que você está buscando uma certa conexão, seja uma discussão em um evento, que você descobre que tem um projeto que uma pessoa está participando e que você vai colaborar, ou seja, visando talvez uma oportunidade futura numa empresa que tem tecnologia X que você gosta, ou seja, de repente, colaborar em eventos como o TDC para poder participar em diversos papéis aí, como tem a colaboração massiva da comunidade para fazer com que o evento aconteça e assim por diante, né? E aí eu digo que toda e qualquer oportunidade de conexão, ela é válida, não somente de forma online. Sei lá, LinkedIn vai mandar um convite, né, escreve um texto direitinho, explica para a pessoa por que você está se conectando, não só, né, chega e clica lá no botão Connect, porque aí fica sendo uma coisa vazia, né, e a pessoa também, muitas vezes, as pessoas, os seres, né, nós temos essa coisa de ter um pouco do preconceito cognitivo, né, do cognitive bias. Muitas vezes a pessoa não vai entender por que você está se aproximando e aí vai negar a sua conexão. Então, fazê-lo de forma transparente, né, direta. Eventos também, obviamente, como eu falei, discussões. E hoje todos os aplicativos de networking, por exemplo, para aproximar, né, os profissionais, eles têm, por exemplo, um QR Code que com 2 cliques você pode já mostrar ali no evento, já pegar uma conexão e combinar de conversar alguma vez no futuro. Mas, no final,
essa questão do networking, do ponto de vista de ser o seu patrimônio líquido, é que geralmente as melhores oportunidades nas empresas, elas acontecem através de pessoas que conhecem o seu trabalho, sabem das suas contribuições e elas confiam em você, né, e elas vão te indicar para uma determinada posição. Então, por isso que eu incluí esse aspecto aqui, porque, obviamente, você pode, através de um anúncio de uma oportunidade, participar do processo e muitas vezes se qualificar para algo que seja muito bom, e essas oportunidades existem, mas as chances são maiores quando você consegue identificar essas oportunidades através do seu networking, e aí você vai colher o benefício como fruto desse trabalho de colaboração, de ter um apoio muitas vezes para participar ou abordar alguma coisa que você quer fazer. Porque esse networking, as pessoas também muitas vezes procuram se conectar só para ter algum benefício, né? Mas o mais legal do networking é você prover benefícios para as pessoas, né? Tipo, ser um hiperconector, né? Um hyperconnector, né? Eu sei do meu amigo ali que está trabalhando com Ruby e esse aqui, ele está desenvolvendo um framework novo aqui de Ruby, que é a coisa mais legal do mundo. Então, você pode conectar essas duas pessoas, interagir como uma espécie de um catalisador aí, né? Uma pessoa que vai promover essas interações, porque se você cresce a sua rede, você beneficia as pessoas ao redor, obviamente que isso também vai se converter em benefícios para você. Então, fazê-lo de forma bem tranquila, transparente, sem maiores interesses, não somente nos momentos onde você precisa de alguma coisa, né? Não é sempre colaborar e sempre ajudar e sempre se comunicar entendeu? E apoiar a comunidade, as pessoas, para que você tenha os benefícios de ter uma rede que realmente vai ser uma sustentação boa em diversos momentos que você pode necessitar ou buscar como objetivo de carreira ou até por uma necessidade mesmo, de sempre estar em eminência e ter contribuições que são realmente significativas para todo mundo. A questão de construir eminência ela é bem importante, né? Mas fazê-lo de forma responsável, né? Não é assim aquela questão de tipo assim, buscar fazer contribuições só quando eu vejo que um determinado projeto está fazendo muito sucesso, ou que isso aqui vai ser bom para a minha visibilidade assim e daquela maneira. Nós sabemos que esse tipo de coisa é importante, visibilidade é importante, mas existem outras maneiras de você ter eminência, muitas vezes, através de contribuições simples, por exemplo, no âmbito de open source, fazer muitas vezes a tradução de documentação de algum projeto, né? Ou começar, sei lá, a participar de alguma lista de discussão, Stack Overflow, ou Discord, ou qual seja lá qual outro, ou a comunidade, por exemplo, do Soul Java, começar a ajudar as pessoas ali, porque isso começa a gerar uma maior visibilidade do ponto de vista de contribuições e vai trazer para você também oportunidades de ser desafiado, né? Porque muitas vezes a pergunta ou a dúvida que uma outra pessoa tem pode ser uma dúvida sua também, então vai contribuir para que a sua competência técnica aumente bastante também, né? E então se torna uma situação ganha-ganha da mesma maneira, né? E essa eminência ela é muito importante porque hoje nós estamos no mundo digital, né? Então, se você, sei lá, se você tem Twitter, se você cria exemplos de código, se você gosta de blogar, ou eu tenho canal no YouTube, eu faço vídeo, né? Eu gravo aqui os meus vídeos, eu tenho aqui os meus canais, ou seja lá o que for, se você souber utilizar a mídia social de maneira positiva e focada do ponto de vista de amplificar o alcance desse conteúdo, também é uma coisa que é importante, né? Eu tive a sorte de trabalhar em várias empresas, empresas médias, startups, mas também 5 multinacionais. Interessante dizer, 2 delas realmente as oportunidades apareceram sem que eu enviasse algum currículo, puramente por ter um pouco mais de eminência em algum assunto que eu estava desenvolvendo na época, né? Então, esse aspecto também, ele é importante, e sem lacrar, né? Assim, porque tem muita gente que passa um pouco da conta também, interessante dizer isso,
e começa, muitas vezes, a querer ter muita visibilidade a qualquer custo. Isso não é isso, é fazendo de forma saudável, colaborativa, ajudando as pessoas, né? Compartilhando conhecimento, aprendendo junto, né? Porque muitas vezes a pessoa ela não tem a mesma experiência ou as mesmas habilidades que você tem, né? Ela tem menos tempo de mercado ou de carreira, mas ela tem boas ideias, né? Você pode sentar ali para fazer um pair programming com um profissional júnior e você está tentando ver uma solução e de repente ele dá uma ideia e você diz, olha, é isso mesmo, poxa, que legal, vamos aí para esse caminho. Então, buscar essa eminência também sem ter que exagerar e sem ter que massacrar ou não olhar para profissionais ou para as pessoas também que estão iniciando na carreira ou buscando mais apoio do ponto de vista de ter um direcionamento de carreira, e promover para elas também a questão de buscar não somente fazer coisas legais, mas também divulgar isso, né? Porque no final a comunidade é isso, né? Ela vai crescer, né, exponencialmente, vai acelerar como resultado de toda essa colaboração, né? Essa sinergia que é gerada quando as pessoas colaboram é muito importante. E para a eminência também, se você fizer de forma certa, você vai ajudar pessoas e passar a ter mais visibilidade. Aqui tem alguns pontos aqui que você pode ter como base, né, em termos de valor, para esse processo de eminência, o tempo e o esforço requerido, né? Então, atuar mais como uma pessoa que segue aí, né, os influenciadores, né, e que muitas vezes posta, reposta ou retuita e tudo mais, até o ponto de vista de você engajar ou mesmo contribuir, criar conteúdo, como eu falei e tudo mais, isso vai aumentar o seu valor em termos de eminência, mas não significa que você tem que fazer todos ou que você tem que fazer somente um ou somente o outro. Isso vai de acordo também com o seu avanço na carreira e muitas vezes as restrições que nós temos também, né, pessoais, de tempo disponível, né, responsabilidades do trabalho, mas sempre buscar de uma forma ou de outra exercitar um desses 4 pontos que estão listados aqui, né, que são mostrados. Se você puder fazer todos, maravilhoso, né, mas sempre tem alguma forma de você colaborar. Maestria aqui é só para falar um pouco também. É muito, muito interessante e muito importante hoje, como eu falei, ter um foco. Temos aqui, estamos encerrando. Eu vou só tocar isso aqui. Ter um foco do que você quer fazer e buscar ser um especialista e buscar maestria naquilo, né? E através disso é interessante muitas vezes você identificar um modelo ou uma pessoa ou alguém que você sabe que tem mais ou menos aquele perfil do que você quer atingir, né? E se for uma pessoa acessível, de repente até pedir um apoio para ser um mentor ou alguma coisa assim. Se não, tentar colaborar e seguir aquela pessoa, né? Ou explorar pessoas que têm perfis similares para que você possa entender realmente o que elas fizeram para levá-las a esse processo de maestria, né? A imersão ela é bem importante porque não adianta você querer aprender alguma coisa sem fazer exercício, sem, né, se ficar imerso. E então você tem que entender o que tem que ser feito, buscar a imersão e também criar todo um ambiente e todas as condições para que aquela maestria possa ocorrer, né, conforme a execução, né, rumo a esse plano de dominar um determinado assunto. E repetição é importante também, como eu falei, o exercício, né? Como tudo na vida, não adianta, eu quero ficar forte, se eu não vou para academia me exercitar, eu não consigo. Mas era isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Aqui tem o meu contato, o meu handle no Twitter. Se vocês quiserem uma cópia desse deck, vocês podem entrar em contato. Tem algumas referências e livros aqui. Mais uma vez, muito obrigado.